Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. A língua é dinâmica e está sempre em processo de mudança. Como considerar esse contexto no ensino das regras e normas da gramática na escola? No programa de hoje, o último da série Um Mundo de Letras, Práticas de Leitura e Escrita, vamos falar sobre as estratégias que o professor pode desenvolver com seus alunos para o domínio da chamada língua culta, considerando os diferentes registros e usos da língua na sociedade. Para esse debate, convidamos a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Edair Gorski, o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Luiz Carlos Travaglia, e o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, José Carlos Azeredo. Para participar do Salto para o Futuro, você pode ligar para 0800 216689. Se preferir, pode enviar sua pergunta por fax. O número é 0, código da operadora 212232-3271. Para enviar perguntas por e-mail, escreva para salto@mec.gov.br. Na hora de escrever o que já estão habituadas a dizer, as crianças formulam hipóteses sobre a escrita. Nos textos é possível encontrar um S no lugar do Z, um C cedilha, onde deveria haver 2 S's e por aí vai. Trocas que sinalizam diferenças entre a língua falada e a língua escrita. E nesse processo, as intervenções do professor são essenciais para garantir o domínio do código escrito. Esse é o tema de mais um trecho extraído da série Um Mundo de Letras, produzida pela TV Escola. Série que será exibida nos dias 21 e 22 de abril. Nariz. É com S ou com Z? Coração. É com 2 S ou com C cedilha? É humano. É com H ou sem H? As regras ortográficas foram criadas por convenção. É a parte da língua que efetivamente é codificada. Portanto, principalmente se tratando de regras gráficas, né? Que tem o apoio na etimologia da língua, ou seja, no latim, e, por outro lado, algumas regras convencionais foram criadas e determinadas por linguistas, filólogos e por um grupo chamado de ortógrafo. Cima é com S ou com C? Cima é com S ou com C? C. É. Cima? É. E agora? Quando tem U, quando tem I ou E na frente do C, ele faz o som de S. De S? De S. Ah, quando tem o I, ele fica com som de S? O I e o E. Cima. Achou? Lê. O que é cima? O que significa? Só um pouquinho, tá, Thiago? Só um pouquinho, amor. Só um pouquinho. Letra. A parte mais elevada, né? Que é? Com C. Tirou a dúvida? Aí, Matheus, beleza. Eu primeiro deixo que eles construam a escrita. Aos poucos eu vou colocando as regras ortográficas. Por exemplo, você percebeu que M antes de P e B. Então, antes de chegar a essa conclusão, nós fizemos várias atividades parecidas, várias atividades lúdicas, para que a própria criança perceba e conclua a regra ortográfica. Aí eu apresento, olha, tem o gramático tal que diz isso e isso, tem o gramático tal que diz isso e isso, vamos verificar. E a gente acaba confirmando uma conclusão que eles próprios chegaram. Eu acho que a ortografia, ela aparece no respeito que você tem pela ideia. Às vezes eu tenho uma ideia e gosto tanto dela que eu preciso escrevê-la da maneira mais correta que eu posso. Quando eu escrevo, eu tenho que ter a liberdade de brincar com as normas ortográficas, com a gramática. É claro que o escritor tem que conhecer o código linguístico, tem que conhecer as regras para depois brincar com elas. Eu não tenho nenhuma vergonha de, em plena redação, perguntar se caso escreve com Z ou com S. Quer dizer, é melhor você passar o vexame de perguntar do que passar o vexame de escrever errado. Vamos ler e pensar na língua como um documento de responsabilidade social, de interação social, com o papel de fazer com que o indivíduo domine o seu ambiente, porque ele sabe ler, entender, escrever.
Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Começar pelo professor Luiz Carlos Travaglia, professor do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. É autor de 11 livros sobre o tema, dentre eles Gramática e Interação, uma proposta para o ensino de gramática, Gramática, Ensino Plural, Metodologia, Prática de Ensino de Língua Portuguesa. Também atua na área de linguística, com ênfase em linguística textual e em linguística aplicada ao ensino-aprendizagem de língua materna. Professor, para começar, quero voltar ao tema do nosso programa de hoje, o ensino da gramática. Como deve ser o ensino da gramática hoje nas escolas? Olha, eu vou começar dizendo, boa noite a todos primeiro, né? Eu vou começar dizendo o seguinte, que essa questão do ensino de gramática, antes do como, a gente precisa deixar claro o que nós estamos entendendo por gramática, não é? Porque o pessoal que lê o texto, né, deve ter visto que gramática pode ser o próprio mecanismo linguístico que nos permite usar a língua, não é? Então, quando uma pessoa está falando, na verdade, ela está usando a língua, ela está usando a gramática da língua. E nós temos também o resultado dos estudos linguísticos que tentam dizer como é esse mecanismo, não é? E ainda nós temos regras sociais para o uso da língua, dos diversos recursos da língua. E essas regras sociais são chamadas de gramática normativa, não é? Os meus colegas também vão dizer alguma coisa a respeito disso, né? E eu passo então a palavra para eles também um pouquinho. Obrigada, professor. Eu quero passar então para a nossa segunda convidada, a professora Edair Goski. Ela é professora do curso de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Sociolinguística. Sua linha de pesquisa é Variação, Mudança e Ensino. É integrante também do projeto interinstitucional VARSUL. O projeto é Variação Linguística Urbana na região sul do Brasil e envolve 4 universidades, a Universidade Federal do Paraná, a de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também a PUC do Rio Grande do Sul. A professora também é uma das organizadoras do livro Sociolinguística e Ensino, Contribuições para a Formação do Professor de Língua. A mesma questão, professora, como deve ser então o ensino da gramática nas escolas? Bom, eu gostaria de colocar como pano de fundo, primeiro, 2 situações. Primeiro, evocando os PCNs, que postulam que o aluno deve refletir sobre os fenômenos da linguagem, particularmente os que tocam a questão da variedade linguística, combatendo a estigmatização, discriminação, preconceitos relativos ao uso da língua. E a questão de que o ensino deve contemplar o eixo uso, reflexão, uso, né? Com ênfase na questão da reflexão, na prática de análise linguística. Uma outra situação é que a experiência que a gente tem tido nos cursos de letras é que os alunos, às vezes, ao final do curso, depois de muitas disciplinas de análise linguística, nos planos da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, nos níveis lexical, frasal e textual, questionam a falta de aulas de gramática, dizendo que na escola eles precisam ensinar gramática e que no curso de letras eles não viram gramática. Então, isso volta à questão que o professor Travaglia colocou, do que a gente está falando quando fala em gramática, né? Então, o que esses alunos têm em mente quando reclamam que não estudam gramática? Normalmente, a noção do que a gente chama de gramática tradicional. Aquela gramática, aquela herança dos gregos, né? Dos gregos antigos, com mais de 2000 anos, que tem uma concepção de língua como um sistema homogêneo, um ideal abstrato, independente dos falantes, centrado em regras prescritivas, com valoração de certo e errado. Então, essas regras são rígidas, fixadas a partir de textos literários escritos que devem ser seguidos. Ora, muitas das nossas chamadas gramáticas normativas modernas seguem ainda um pouco essa linha das gramáticas tradicionais, né? E o que os cursos de letras fazem, de fato, como eu descrevi antes, é trabalhar com uma gramática descritiva, tá? É um conceito um pouquinho diferente que a gente vai aprofundar no decorrer do debate. Tá certo. Professor José Carlos Azeredo, nosso próximo convidado, professor da UERJ, autor de 4 livros sobre o tema, dentre eles Fundamentos de Gramática do Português. Atua na área de letras, com ênfase em gramática da língua portuguesa. Por favor, professor, a mesma questão. Bem, boa noite a todos, né?
Eu entendo que nós devemos enfatizar esses aspectos que o professor Tavaglia e a professora Edair focalizaram, né? Isto é, quando se fala em gramática, o pensamento comum, pensamento corrente, o pensamento das pessoas de um modo geral, na família, etc., é que a gramática é uma espécie de disciplina do uso da linguagem. A gramática é uma espécie de armadura, alguma coisa que enrijece a expressão das pessoas. Não é nada disso. Todos nós só nos comunicamos por meio da palavra porque nós usamos a gramática. Então, o que eu entendo é que a primeira coisa que o professor deve fazer quando vai lidar com o ensino de gramática é mostrar ao seu aluno, mostrar a todos que ele está usando a gramática para se comunicar. Ao escolher uma palavra, ao dar uma forma a uma palavra, ao combinar uma palavra com a outra, ao escolher uma determinada entoação com que ele vai perguntar, com que ele vai declarar, com que ele vai pedir alguma coisa, com que ele vai exclamar, ele está usando as regras da gramática. Não são regras no sentido de coisas que forçam, coisas que limitam. Pelo contrário, são regras no sentido de que são meios que tornam a expressão possível. A língua só é possível, a comunicação só é possível porque nós utilizamos princípios, meios de combinar as palavras que são comuns a mim que falo e à pessoa que me ouve. E é por meio disso e graças a isso que nós somos capazes de nos entender. Já que o senhor tocou na questão de comunicação, vou fazer a pergunta das professoras Maria Marta e Valéria Modesto. Elas são de Séries, em Goiás. Professor Travaglia, elas perguntam com base no seu texto, elas dizem primeiro que a gramática da língua é uma só. É um mecanismo linguístico que permite ao usuário da língua falar, escrever, ouvir e ler, comunicando-se por meio de textos linguisticamente compostos. Perguntam, então, qual o modo de abordar esse mecanismo e desenvolver a competência comunicativa dos alunos utilizando as gramáticas teórica, de uso, reflexiva e normativa. Elas falam também em competência comunicativa, que é um conceito que o senhor aborda no seu texto, se o senhor puder também esclarecer para a gente aqui. Olha, a competência comunicativa é exatamente a capacidade que tem um usuário da língua, tá, de usar os recursos da língua, e a gente fez aí uma enumeração dos recursos da língua, são as suas unidades, né, desde o nível fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático, e também nos níveis lexical, né, frasal e textual. Além disso, nós temos as categorias, que são 7, né, gênero, número, pessoa, voz, modo, tempo e aspecto. E nós temos as construções, né? Além de termos também na língua falada recursos suprassegmentais, como entonação, altura da voz e tal. A competência comunicativa é exatamente a capacidade de usar os recursos da língua para constituir textos que, numa dada situação de interação comunicativa, produza o efeito de sentido que nós pretendemos, né, para alcançar um determinado objetivo. E isso, né, porque a gente vê a língua como forma de interação comunicativa, quer dizer, que a língua é uma forma de ação entre pessoas, entre interlocutores, dentro de uma sociedade. Agora, essa gramática da língua é uma só, né, embora, como a professora Edair eventualmente vai destacar, nós temos variedades de língua. Cada uma dessas variedades vai ter uma gramática um pouco diferente da outra variedade. Por exemplo, a gramática da língua oral não é exatamente a mesma gramática da língua escrita. Então, por exemplo, se eu disser para você assim, João comeu o bolo, esse texto é uma resposta para a pergunta quem comeu o bolo. Se eu disser João comeu o bolo, é uma resposta, é um texto que pode responder a pergunta João comeu o quê? Né? E eu ainda posso dizer, João comeu o bolo, né? Que vai responder a uma pergunta, o que João fez com o bolo. Agora, se você tem esse recurso na língua escrita, na língua oral, como é que você vai fazer essa mesma coisa na língua escrita? Entendeu? Se o aluno não souber, o professor tem que levá-lo a adquirir um recurso da língua escrita para fazer isso. Então, por exemplo, seria uma partícula expletiva.
foi o bolo que João comeu, foi João que comeu o bolo e tal. Agora, a pergunta é grande, você já está me dando um sinalzinho. Professor, os nossos combinados a gente não conta assim ao vivo. Eu preciso chamar um vídeo para que a gente possa incrementar ainda mais esse debate. Aí eu falo depois da questão dos tipos de atividade, a gramática de uso, teórica, reflexiva. Mas a gente não conta os nossos combinados aqui ao vivo, professor. Entreguei seu ouro. Entregou meu ouro. Vamos falar de textos em tempo de internet? Há quem não goste daquelas inúmeras abreviações que os jovens adoram. Outros acreditam que a prática não é prejudicial. Afinal, a língua é viva. Os alunos, é claro, são adeptos desses recursos, mas o que os professores pensam disso? Na internet eu uso gíria, na escola eu tento escrever certo, como o professor ensina. Na internet eu abrevio, às vezes escrevo errado, troco X, S, Z. E na escola não. Seria muito bom se eles lessem pela internet e tal, se interessassem, mas também tem esse lado que eles têm que saber que a escrita não é só aquela, né, de abreviada, você tem que saber escrever formalmente. Inúmeras redações que, sabe, tudo abreviado, e eu canso de falar. Não, gente, nós não estamos na internet, vamos escrever a palavra por extenso, mas eles já estão muito habituados. Essa é uma questão bastante polêmica nas escolas, tem mobilizado muitos professores, né? O que fazer quando o aluno leva para a escola essa outra forma de se comunicar, né, professora Edair? Leva isso para os trabalhos, para os exercícios, né? Aí, qual é a condução que o professor deve ter num momento como esse? Bem, eu acho que a questão da internet, a questão da linguagem própria da internet, é esta a linguagem, é assim que eles se comunicam, é válida, adequada ao meio. Eu acho que aí entra uma questão de adequação, né? O que é válido na linguagem da internet não necessariamente é válido quando a gente vai escrever um texto escrito na sala de aula. E aí entra a questão, o texto escrito é um texto escrito em que gênero, que tipo de texto ele está né, representando, e dependendo das diversas situações comunicativas, a questão da competência comunicativa que o professor Travaglia mencionou, as correções, digamos assim, as intervenções dos professores serão diversificadas em função dos objetivos que ele tem em mente e tudo mais. Mas, de acordo com a norma culta, por exemplo, as abreviações da internet não caberiam num texto escrito formal, né? Okay. Para ser publicado, por exemplo, não é? Okay. Ou para ser um documento oficial. Não é? Quer dizer, há uma ortografia oficial. Essa ortografia oficial, ela tem momentos que deve ser usada, né? E há momentos que você pode não usar. Tá, né? Certo. No próximo bloco, vamos falar sobre o trabalho com charges na sala de aula. Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância, do Ministério da Educação. Estamos de volta com Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância, do Ministério da Educação. No segundo programa dessa série, mostramos uma atividade realizada pela professora Maria da Graça Cassano, na Escola Municipal José Veríssimo, no Rio de Janeiro. No vídeo você acompanhou uma atividade com um artigo sobre aquecimento global, publicado em uma revista. Agora vamos ver o desdobramento do trabalho, que envolve outros gêneros textuais. Desta vez, as charges foram o ponto de partida. Hoje eu trouxe dois tipos de texto para vocês, né? Um texto verbal
e textos não verbais. O que seria um texto não verbal? Com figuras? Com figuras, imagens, né? Eu trouxe, por exemplo, charges. Eu quis traçar um paralelo, né, entre o teor do texto escrito e o teor das charges. E tentando levá-los a perceber a consonância do que está escrito no texto e o que está desenhado na charge. Para atingir esse objetivo, a professora pediu que a turma relesse o texto da revista e apresentou uma nova proposta de trabalho. Acompanhe a leitura, associe as charges e os cartoons abaixo a parágrafos do texto de Carta Capital. Então eu quero ver se eles conseguem associar a ideia, né, da charge, a informação da charge, com a informação pontual de alguns parágrafos. Características do gênero charge também foram discutidas com os alunos. A charge, ela tem um particular. Ela tem um particular. Ela trata geralmente de assuntos muito atuais. As charges, que é o texto não verbal, eu acho que quando a pessoa vê, ela consegue mais imaginar, ela consegue criticar com aquela imagem. Já verbal, você lê, você tem uma noção, mas no meu caso, eu acho que a charge, ela critica mais do que o texto verbal. E não demorou muito até que a turma reconhecesse uma das marcas registradas da charge. Onde está o humor na 6? Na 6? O carinho que está inteligente. Agora você vê, né? Cristo Redentor, coitado, né? Pode ser afogado. A atividade com charges e a leitura do texto da revista fazem parte de um projeto de trabalho. A ideia é mostrar a alunos e comunidade a importância do debate sobre o aquecimento global. Um projeto que está apenas começando. Eu tenho a intenção de fazer com eles a produção de um texto de natureza injuntiva, ou seja, nós vamos preparar uma cartilha, pretendemos preparar uma cartilha, né, com instruções de como nós poderemos proceder, se não para resolver o problema, porque dizem ser irreversível, mas minimizar, pelo menos em parte, o problema. E para a professora, um trabalho como esse envolve muitos objetivos. Os mais específicos, que seriam aqueles voltados para a questão da leitura e da produção textual, e tentando também, através desses objetivos, trabalhar a gramática de um modo mais funcional, menos, como é que a gente pode dizer, menos artificial, né? De exercícios, enfim, descontextualizados. Eu acredito que esse trabalho leva o aluno a refletir muito mais sobre a própria língua e aproveitar o que ele observa e usar na prática do dia a dia. Então é importante trabalhar com uma variedade de gêneros textuais, uma gama bem maior, até para que a gente possa conseguir mostrar para eles que a gramática, ela não está alheia da realidade, alheia da vida, ela não está fora da vida, pelo contrário. Ela está ali dentro dos textos, dos diversos gêneros. Professor José Carlos, muitos professores dizem que a gramática, o texto não pode servir de pretexto para se trabalhar com a gramática, né? Como fazer então essa articulação de apresentar diversos gêneros textuais, como a gente já vem falando aqui ao longo de toda a semana, que é necessário sim trabalhar com uma diversidade de gêneros e ao mesmo tempo desenvolver esse trabalho com a gramática sem fazer do texto um pretexto? Uhum. Bom, eu gostei dessa matéria, né, que acabamos de ver, porque ela permite que a gente focalize um aspecto muito interessante sobre o ensino de gramática, ou seja, na medida em que a gente compara, não é,
duas linguagens, a linguagem da charge e a linguagem verbal, percebe-se que cada linguagem tem a sua própria forma de organização, que a linguagem tem a sua própria construção, seus próprios meios de se realizar e de expressar os conteúdos. Ora, a charge tem as suas características, é o traço, né? A charge é uma linguagem eminentemente visual. A linguagem verbal tem a sua parte falada, né? A sua parte escrita. Na parte escrita também tem os elementos visuais. Mas o que é interessante notar é que cada uma delas tem uma determinada forma de organização. Então a gramática, e a professora focalizou muito bem isso, a gramática ela é um meio de construir sentido, de construir significado. Então isso quer dizer que se eu tenho diferentes formas de expressão nos diferentes gêneros textuais, é possível que eu tenha também diferentes escolhas gramaticais. Que, por exemplo, num texto narrativo, é muito comum que empreguemos verbos de ação e que esses verbos são de ação para que eles possam efetivamente relatar as coisas que acontecem numa determinada ordem no tempo, né? Já num texto descritivo, nós temos muitos adjetivos, nós temos verbos que indicam situações. Por quê? Porque o enfoque é no cenário, no objeto e não exatamente no acontecimento, no decorrer, no tempo. Professor Travalho, eu sei se você já me sinalizou que quer comentar, eu só vou pedir um minutinho para que a gente possa ouvir a pergunta do Everton, que já aguarda a gente na ligação, e aí logo em seguida eu passo para o senhor, ok? Everton, aqui do Rio de Janeiro, olá. Boa noite, eu sou Everton Ramos de Assis, aluno do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, do 4º ano da turma 4004. Participei durante toda a semana deste curso aqui no teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, com as professoras Tânia e Simone, nos orientando e nos incentivando para o mundo das letras ao longo do caminho, do nosso caminho. A minha pergunta é, que estratégias podem ser utilizadas nas correções dos textos dos alunos sob o ponto de vista das regras gramaticais? Muito obrigado. Obrigada a você, Everton, pessoal aí também do Teleposto, pela participação. Tânia sempre com a gente aqui, muito obrigada. Professor Travalho, o senhor fique à vontade para fazer também o comentário em relação ao vídeo que apresentamos ainda há pouco, né? Olha, eu acho o seguinte, com relação ao vídeo, não é, a professora falou num determinado momento, eu quero destacar um aspecto, o professor já destacou outro, porque a questão dos gêneros é que os gêneros também fazem parte da gramática da língua, né? Quer dizer, um texto é um tipo de unidade da língua e essa unidade tem tipos, né? Como a palavra também tem tipos, por isso que a gente fala em substantivo, adjetivo e tal, né? E quando ela fala que vai levar os alunos a construir um texto injuntivo, por exemplo, né? Cada gênero, cada injuntivo é um tipo de texto, não é um gênero. Mas cada tipo de texto, cada gênero, ele vai ter características temáticas, né? O caso do injuntivo vai ser sempre incitação a fazer alguma coisa. Ele vai ter características de estrutura, né? Composicional, vai ter características linguísticas, né? Características de quem pode produzir, quem produz, etc. No caso das características linguísticas, por exemplo, como o professor Zé Carlos estava falando, o texto injuntivo vai ter que usar recursos linguísticos, no caso, por exemplo, verbos, né, em formas que possam produzir esse efeito de sentido de incitar a realização de alguma coisa, né, seja sobre a forma de ordem, de pedido, de súplica, de conselho, de prescrição, né, de instruções e tal. E que recursos linguísticos são esses? Por exemplo, nós vemos que nós podemos usar o que a gente chama de imperativo, né? Venha cá, de infinitivo, fechar a porta ao sair, né? Do futuro do presente, não matarás, né? Do gerúndio, fazendo os exercícios, meninos, né? Do presente, do indicativo mais se, né? Por exemplo, corta-se a batata em fatias e coloca-se tal, por exemplo, numa receita que é um texto injuntivo, né? Então o professor vai ter, além de mostrar isso, né, que todos esses recursos podem fazer essa incitação num texto injuntivo, qual é o mais apropriado para o tipo de injunção que o aluno vai ter que fazer no caso, não é? Por exemplo, certamente o texto que ela quer, que são instruções de como pode ajudar para não ter o aquecimento global,
não vai ser, por exemplo, o infinitivo, ou não vai ser, por exemplo, o gerúndio, né? Ou o presente indicativo com si, né? Então, é aí que vai entrando também, às vezes, esse aspecto da gramática com o qual o professor está mais acostumado, que é da morfologia, da sintaxe e tal, embora a gramática da língua seja muito mais ampla do que isso. Ok, né? Agora no caso da correção, que foi a pergunta do Everton, a gente também tem uma outra pergunta, que é do Roneide, de Dianópolis, no Tocantins, professor Edair, que vai no mesmo sentido, o que é certo e o que é errado no momento da correção dos trabalhos e das provas escolares. Corrigimos ou não o que deixa de atender à gramática normativa? Eu acho que aí a primeira questão a se pensar é qual é o objetivo do professor naquela aula, naquela série, naquele conteúdo que está sendo trabalhado, né? E, no segundo momento, se o menino está produzindo um texto escrito, ele está produzindo com que intenção, que gênero é esse a que veio? É um texto que se destina a quem? Que papéis sociais estão envolvidos nessa interlocução aí? Então, é a questão da adequação que está em jogo aí. O que é certo e o que é errado, por exemplo, se eu estou fazendo um relato de uma pesquisa, por exemplo, num texto escrito, espera-se que esse relato de pesquisa seja apresentado dentro de uma norma culta da língua, né, com as concordâncias, as regências, as pontuações e tudo mais. Então, se essa é a regra do jogo deste texto, o professor deve interferir sim e avaliar esse tipo de escrita neste contexto, nesta situação, né? Tá certo. A Orandina do Tocantins ligou para o 0800 21 6689 e vai participar agora. Olá. Boa noite, Bárbara. Minha pergunta é a seguinte: percebe-se que o ensino de gramática nem sempre condiz com a realidade das exigências dos concursos e vestibulares. Pergunta-se: como conciliar o ensino das estruturas mais apuradas com as tendências da gramática contextualizada? Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Orandina, pela sua participação também aqui ao longo de toda a semana. Eu quero aproveitar a pergunta da Orandina para também fazer uma outra pergunta de Dianópolis, no Tocantins, a Roneide, que diz: será que a gramática da vida, vestibulares, concursos, provas, vai levar em conta os dialetos no momento de avaliar os conhecimentos, professor José Carlos? Bom, o que é essa gramática da vida, né? Bom, eu acho que a professora Edair focalizou muito bem, não é, a questão da relação entre o uso da língua e as finalidades, não é? A língua existe para a expressão e a comunicação das pessoas e não para inibir a comunicação. Então é preciso, na verdade, que o professor sempre esteja atento à melhor maneira, né, de desenvolver no aluno essa sensibilidade para a questão da adequação entre a linguagem e as finalidades do processo comunicativo. A linguagem é um fenômeno social, é um fenômeno cultural, é um fenômeno histórico, além de ser, evidentemente, um fenômeno psicológico, psíquico, cognitivo, não é? Nós todos estamos sujeitos a determinadas normas de comportamento. Todo o tempo estamos sujeitos a normas de comportamento, mesmo no meio familiar, né, no meio profissional, no meio do lazer, etc., estamos sujeitos a normas de comportamento. E a linguagem não é uma exceção. Então é preciso que o professor sempre conduza o aluno, sempre sensibilize o aluno para essa relação entre a forma da linguagem e as finalidades da comunicação. Bem, durante toda a semana falamos sobre o trabalho com textos na escola. Vamos mais uma vez ouvir o depoimento de quem está na sala de aula promovendo o encontro dos alunos com os gêneros textuais. O texto está presente no mundo, né? No mundo ao nosso redor. Trabalhar com texto é trabalhar com todas as letras, com todas as sílabas, com a pontuação, com a ortografia, com o parágrafo. Trazer o texto para a sala de aula é a possibilidade de fato, ensinar os nossos alunos a escrever do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista da língua, do ponto de vista correto da língua, e, ao mesmo tempo, fazê-los problematizar essa língua, questionar essa língua e se apropriar de um bom modelo textual. Professor Travaglia, eu quero aproveitar esse depoimento para ler um outro depoimento da Ciseni Narciso,
que é de Anápolis, em Goiás. Ela diz que a gramática ainda é ensinada na escola de forma isolada, solta, mecânica e decorativa. Esse é um paradigma que vai permanecer por bastante tempo, pois nos cursos de graduação a gramática ainda é trabalhada dessa forma. E, segundo ela, isso distancia as chances de os alunos das escolas públicas ingressarem nas faculdades, uma vez que os vestibulares já não cobram a gramática dessa forma. Gostaria que o senhor comentasse essa afirmação da CISENI de Goiás. Olha, eu disse no texto que foi enviado aos professores que a metodologia e o trabalho que a gente faz dentro de sala de aula depende de opções que a gente faz, né? São opções linguísticas, né? Por exemplo, com qual variedade eu vou trabalhar. A gente dá uma importância muito grande à variedade culta na escola, não é? Mas a gente está dizendo aqui que hoje a gramática normativa diz que você tem que mostrar ao aluno como que você escolhe entre variedades linguísticas a usar em determinadas circunstâncias, né? Você faz opções pedagógicas, por exemplo, a questão dos objetivos. Nós estamos propondo aqui que o objetivo prioritário seja o desenvolvimento da competência comunicativa, quer dizer, a capacidade de usar cada vez mais um número maior de recursos da língua para produzir textos, né, que façam os efeitos de sentido que a gente precisa, não é? E como a gente viu ali no vídeo, e a professora, eu queria até aproveitar também para responder a Orandina, Tocantins. Né, do Tocantins, essa questão que ela colocou tem a ver com opções políticas, você entende? Porque assim... Quando o senhor diz ligado à gramática dos vestibulares, das provas e dos concursos. Dos concursos. Porque o que esse pessoal pede? Eles pedem essencialmente teoria gramatical, não é? Eles não pedem o uso, não pedem a significação das coisas, como que aquele recurso pode funcionar dentro de um texto e tal. Então, o professor ele tem que optar esse negócio de gramática para a vida, né? Eu falo muito isso, né? Ele tem que optar porque assim, o que interessa na vida das pessoas? Saber usar a língua com competência, ser usuário competente da língua, né, para produzir efeitos de sentido e perceber na compreensão os efeitos de sentido que estão sendo postos em jogo pelos outros quando eles dizem alguma coisa, seja oralmente ou seja escrito. Então, assim, se o professor optar por, na sua aula, trabalhar teoria gramatical, ensinar nomenclatura, não é? Ele vai continuar fazendo esse ensino, mas não é a proposta que nós estamos fazendo aqui, não é a proposta que nós temos feito no texto que foi para eles, nesses livros que você citou, Gramática e Ensino Plural, Gramática e Interação, Metodologia e Prática de Ensino de Gramática, e mesmo em alguns livros didáticos que a gente produziu. Então, é assim, você tem, né, por exemplo, a professora falou assim, que o texto se constrói com todos os recursos linguísticos, ele está no mundo, né? Então, cabe ao professor mostrar quais são esses recursos, como que eles estão funcionando, como que eles podem significar. Isso é gramática, entendeu? Inclusive, quando eu dou uma atividade de produção de textos e uma atividade de leitura, isso eu estou dando aula de gramática, entendeu? Só que é gramática de uso, é o que eu chamei de gramática de uso. Né? Tá certo. Depois do intervalo, a gente continua o debate sobre o ensino da gramática. Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação.
Você está acompanhando o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância, do Ministério da Educação, e esse é o último programa da série Um Mundo de Letras, Práticas de Leitura e Escrita. Em pauta hoje, o ensino da gramática. O polêmico ensino da gramática, né, professor José Carlos? Partindo dessa questão que o professor Travaglia já falava aqui, eu tenho uma outra questão, na verdade, uma outra afirmação do pessoal de Anápolis. Um dos pré-requisitos para que uma pessoa escreva a norma culta correta é ler bastante. Quando lemos, interiorizamos a forma correta. A gramática é um dos instrumentos para tal. As escolas públicas, segundo o pessoal, ainda priorizam o ensino da gramática na disciplina de língua portuguesa. Eles pedem que o senhor comente essa questão. Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente insista num ponto. Todas as pessoas, né, falam a sua língua nativa e, no que falam a sua língua nativa, elas estão sendo eficazes nos seus propósitos comunicativos, não é? De modo que o que acontece é que as pessoas mudam de horizontes culturais, elas têm novos horizontes culturais, e essa mudança, esse alargamento, essa ampliação dos horizontes culturais das pessoas, as obriga, não é? Requer delas que elas tenham outras habilidades de comunicação, outros meios linguísticos, né? Outros recursos de expressão, no que diz respeito ao vocabulário, no que diz respeito às construções, enfim, não é? Há uma série de recursos, de habilidades que têm de ser acrescentadas. Quer dizer, o nosso crescimento linguístico acompanha o nosso crescimento intelectual, o nosso crescimento cultural, o nosso crescimento afetivo, o nosso crescimento social. Essa relação não pode deixar de ser observada nunca. Quer dizer, se nós não tivermos essa visão da linguagem, a linguagem como um meio que promove a expressão das pessoas, a adaptação das pessoas a novas circunstâncias de uso, a novas circunstâncias culturais, a novos horizontes de comunicação que se acrescentam na vida das pessoas, nós vamos continuar com uma visão de linguagem que é extremamente conservadora e limitadora. Quem participa agora é a Camila, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Camila. Oi, boa noite. Meu nome é Camila Ribeiro, sou cursista do Teleposto de Guapimirim, Colégio Estadual Alcindo Guanabara. Faço a seguinte pergunta: que estratégias podemos utilizar para ensinar os alunos a nova norma culta, sem que eles fiquem desmotivados, achando que ela seja desnecessária para a realidade deles? Obrigada, boa noite. Obrigada pela sua participação, Camila. Eu quero aproveitar para registrar que nós recebemos também o fax de vocês. A Cristiane de Jesus, aí também, de Guapimirim, pergunta, professor Edair, como pode minimizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos com o ensino da gramática? De novo, a gente volta à questão de qual é a concepção de gramática, né, que nós temos. Que tem por trás uma concepção de língua, uma concepção de linguagem, uma concepção de norma. Então, esse ponto de norma culta, variedade culta, tem a ver com o contraponto do que eu estava falando no início da gramática tradicional, que seria o que a gente pode generalizar como uma gramática descritiva, que seria, então, a gramática centrada no uso real da língua, a língua concebida como um sistema heterogêneo, portanto, sujeito à variação, sujeito à mudança, né? As regras são regras, não só regras fixas categóricas, mas regras variáveis. E a norma culta, diante de outras normas, que é um conceito social. Norma seria a norma linguística, aquilo que caracteriza um determinado grupo social, conferindo identidade a esse grupo. Então, a gente teria a norma dos pescadores, a norma culta, por exemplo, que é o que está em foco aqui, que é a norma das pessoas de um certo grupo social de prestígio na sociedade, pessoas escolarizadas, letradas e tudo mais. Enfim, a norma culta é o que a escola precisa ensinar aos alunos, sem desprezar as outras variedades e as outras normas. Agora, que estratégia vai usar para ensinar a norma culta sem o aluno achar que é chato, não foi a chato que ela falou, mas algo parecido? Desmotivado. Eu acho que o professor de língua portuguesa teria que formar na sala de aula uma espécie de laboratório de língua, assim como existe laboratório de ciências.
um laboratório de línguas onde o aluno vai desenvolver pesquisas, vai levantar hipóteses, vai trabalhar comparativamente, por exemplo, diversas variedades, diversas normas e ver a diferença entre uma escrita em norma culta, uma escrita em variedade não padrão, por exemplo. E é a norma que ele vai precisar no dia a dia dele para exercer, inclusive, a sua cidadania. Agora, professor Travalho, o senhor falava um pouco no bloco anterior, se eu não me engano, de construção de alguém que tem um domínio competente da língua. O que seria isso? Uma pessoa com competência, um domínio competente dessa língua portuguesa? Olha, a gente usa a língua para se comunicar. A gente só se comunica quando o que a gente diz, falando ou escrevendo, faz algum sentido para o outro, certo? Então, você tem que ter a capacidade... Desculpa, eu lembrei agora, o senhor falou de usuários competentes da língua. Isso, agora, essa foi essa expressão correta. Os usuários são os falantes, ouvintes, leitores, escritores. Né? Então, você tem que ter, né, uma capacidade de saber, não é, como que o recurso linguístico é capaz de significar dentro do texto para você produzir o texto que diga o que você quer, ou o mais razoavelmente possível, diga o que você quer. Eu estava te dando aquele exemplo, antes do programa começar, não é, do repórter que disse assim, né, no tempo do frio as pessoas ficam mais favoráveis, né, a ter problemas respiratórios. Ora, ele usou norma culta, né, do ponto de vista de norma culta está perfeito, mas do ponto de vista do que ele queria dizer, esse texto é um pouco problemático, porque dizer que a pessoa fica favorável a ter problema respiratório significa que ela quer ter problema respiratório, que ela até vai trabalhar para isso, né? Dentro da nossa cultura, não ser num contexto de masoquismo, isso não existe, né? Então, talvez ficasse mais adequado, por exemplo, se ele escolhesse dizer, né, as pessoas ficam mais propensas, mais sujeitas, não é? Bom, eu estou dando um exemplo no léxico, mas isso tem a ver, por exemplo, também nas categorias, tem a ver nas construções, né? Se tivesse um tempinho aqui, eu poderia te dar um exemplo, por exemplo, com a repetição, com a colocação, né? Com construções, é porque o tempo é curto. Agora, eu queria entrar numa outra questão também, que muitas vezes a gente escuta aqui os professores dizendo, olha, eu tenho um aluno que é um usuário competente da língua, mas por um outro lado ele desconhece regras. Se ele for fazer um exercício que pede a ele uma regra, ele não sabe definir ou um conceito, ou enfim, algo que esteja sendo pedido a ele. O que acontece num caso como esse, professor José Carlos? O que se espera de alguém que saiba mesmo a norma ou que saiba ser um usuário competente da língua? Não, veja bem, um usuário competente da língua deve ser um usuário que, entre outras coisas, domine a norma culta, uma vez que ele precisará dessa variedade de língua em determinadas situações, não é? Mas isso não quer dizer que um usuário, para ser competente na sua língua, tenha que sempre dominar a norma culta, porque pode ser que ele jamais necessite da norma culta para a sua vida prática, para a sua atividade, mesmo da sua atividade profissional, entende? Há uma série de profissões que requerem o domínio da norma culta, não é? Mas há outras que efetivamente não demandam esse tipo de habilidade. Então, é preciso que se veja o seguinte, o que as pessoas querem, entende, na sociedade, não é? Que lugares elas querem, a que lugares elas querem chegar, que tipo de conhecimento, como é que elas querem, qual é o projeto de vida delas. E é em função desse projeto de vida que certamente ela saberá, não é, que tipo de habilidade ela precisa ter no que diz respeito à comunicação verbal. Posso falar uma coisinha? Eu vou pedir agora que a gente faça as considerações finais, que vocês façam as considerações finais, para podermos encerrar o programa. O senhor pode começar suas considerações e incluir o seu comentário nessas considerações. É que eu ia dizer que para ser competente não precisa saber teoria. Tá. Entendeu? Ser usuário competente não precisa saber teoria. Agora, para finalizar. Para finalizar, o que eu queria dizer é justamente isso. Que o objetivo prioritário do ensino de língua portuguesa seria desenvolver a competência comunicativa. Por quê? Porque isso é importante para todas as pessoas nas suas vidas, né? Paralelamente, a gente pode também ensinar um pouco de teoria gramatical, né? E deve, né? Porque a nossa sociedade é científica, a gente precisa saber um pouco de todas as ciências, inclusive da linguística, né?
Nós não temos tempo aqui para dizer, mas eu pediria aos colegas que lessem o capítulo 5 desse livro aqui, Gramática e Ensino Plural, em que eu digo para que dar teoria, né? Porque a teoria entra como informação cultural, como meio de intermediação para falar da língua, né? E como laboratório para ensinar a pensar, né? Que é um objetivo geral da educação, não é um objetivo de língua. Agora, diante desse desenvolvimento da competência comunicativa e que a competência se dá pela produção de efeitos de sentido, né, eu queria dizer que os nossos colegas deviam encarar a gramática pedagogicamente, né, com o estudo da gramática deve ser visto como o estudo das condições linguísticas da significação, isto é, que efeitos de sentido os recursos da língua, que são as unidades, as categorias, as construções, os recursos suprassegmentais, etc., que estão listados aí no texto, né, podem pôr em jogo, né, em um texto usado na interação comunicativa. E que quando a gente fala em ensinar gramática, né, a gente mude um pouco o pensamento da gente de achar que ensinar gramática é ensinar teoria gramatical. Não é. A gente tentou dizer nesse programa, tentou dizer no texto, que ensinar gramática, né, que você, inclusive quando está dando aulas de leitura de texto, de compreensão de texto, quando você está dando produção de texto, você está dando aula de gramática. Muito obrigada, professor, pelas suas considerações finais, pela sua participação no programa de hoje. É preciso mudar um pouco as concepções que a gente tem na cabeça. Obrigada, né? Professora Edair. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da bagagem do professor, né? Que é importante que ele tenha conhecimento teórico para poder distinguir as diferentes concepções de linguagem, de língua, de gramática, de norma, que norteiam o ensino de língua portuguesa. Com isso, o que ele pode fazer com mais adequação? Estabelecer objetivos de ensino de gramática que sejam contextualizados, vinculados, por exemplo, ao trabalho com gêneros e com textos. Ele tenha condições de examinar e selecionar materiais didáticos adequados, se ele vai adotar um livro didático ou não, por que motivo. Reconhecer a realidade sociolinguística da sala de aula e da comunidade em que ele atua, para poder, a partir da realidade da turma, então, direcionar o seu programa de ensino. Se os alunos trazem variedades diferenciadas, variedades regionais diferenciadas, variedades sociais, ou se eles têm mais ou menos um dialeto com uma certa homogeneidade por pertencerem a um único grupo social, isso vai fazer uma diferença muito grande no modo de ele encaminhar metodologicamente as aulas de língua portuguesa e particularmente as aulas de gramática. Porque o ensino esperado da norma culta vai estar mais distanciado ou mais próximo em função da realidade dialetal que o aluno traz para a sala de aula. Eu acho que isso é um aspecto bastante importante a ser considerado. Obrigada, professora. Professor José Carlos, suas considerações finais. Bem, eu queria enfatizar um ponto que percorreu aqui esse programa. Quando se fala em gramática, muita gente pensa em alguma coisa que só serve para torturar as pessoas, né? Os alunos, os professores, que é uma coisa que não vale a pena, né, com que não vale a pena a gente se ocupar. Não é nada disso, não. A gramática é a própria possibilidade da expressão. A gramática não é uma camisa de força da expressão. Outra coisa que eu queria sempre dizer, é preciso que o professor leve o aluno à autoobservação no comportamento linguístico. É muito importante não ver na língua apenas um instrumento de comunicação, mas ver na língua um objeto que tem uma complexidade que vale a pena observar, através de atividades lúdicas, entende? Criando frases absurdas para que o aluno discuta por que ela é absurda, não é? Por exemplo, eu estava pensando num exemplo, a avó de Joãozinho ficou feliz com sua visita. Esse sua, certamente, é de Joãozinho. Mas se eu dissesse, a avó de Joãozinho ficou feliz com a nova cadeira de balanço, certamente, com sua nova cadeira de balanço, esse sua é da avó. Então, discutir isso. Por que aqui o sua se refere a Joãozinho e aqui o sua se refere à avó? Discutir isso aí, para que, dessa maneira, penetre na língua, não é? Na linguagem, como um objeto a ser observado e não simplesmente como um mero instrumento de comunicação. Professor, muito obrigada. A gente termina aqui a série Um Mundo de Letras, Práticas de Leitura e Escrita. O programa de hoje contou com as presenças da Edair Gorski, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, do Luiz Carlos Travaglia, professor da Universidade Federal de Uberlândia,
e do José Carlos Azeredo, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a presença dos professores e a todos que participaram fazendo perguntas ao longo da semana. A gente se vê na próxima série aqui no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação.